Quando nós falamos sobre pregação, anúncio do Evangelho, nós estamos falando sobre um conteúdo específico. Eu não posso chamar de Evangelho o fato de eu falar sobre Deus, por exemplo. Ah, olha, Deus é bom, né, tal. Olha, Deus que cuida de nós. Aí eu chego em casa e falo, nossa, hoje evangelizei tanto. Você não evangelizou ninguém falando isso. Ou vai na minha igreja, lá na minha igreja é legal, tem um pastor super bonito, tal. Você falou, tudo que você falou é verdade. Mas isso não é o Evangelho. Você não pregou o Evangelho para ninguém. Você convidou para ir à igreja, você falou que o pastor é legal, você falou que Deus é bom, que Deus cuida de nós, mas nada disso é Evangelho. Não chame de Evangelho aquilo que não é. Pode ser até verdade, mas não é Evangelho. O que é proclamar o Evangelho? Proclamar o Evangelho, a palavra de Deus, como é chamada em Atos, é dizer, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é o Evangelho. Nossa, que chato, mas é. Segundo lugar, o salário do pecado que todos cometeram é a morte. É a separação eterna de Deus. Esse é o salário do pecado. Mas agora vem as boas novas. O Evangelion. Eu significa bom. Angelia, mensagem. É a boa mensagem. Qual é a boa mensagem? Olha, Deus enviou seu Filho e puniu o meu pecado na carne dele. Ah, é? É. O meu pecado, Deus puniu na carne de Jesus, no corpo de Jesus. E como nós nos beneficiamos dessa substituição quando você crê em Cristo? Se você crer em Cristo, os benefícios dessa substituição são aplicados a você. Você pecou, ele foi condenado, ele sofreu. Se você crer nele, o trabalho de substituição dele é aplicado a você. Você é salvo, perdoado, se torna um herdeiro do céu. Isso é o Evangelho. Isso é pregar. Isso é pregar. Então, a missão dos missionários é essa. É a proclamação. Se você quer ser um missionário na sua família, no seu trabalho, no seu condomínio, entre os seus colegas de faculdade, de escola, enfim, o seu trabalho é esse. O seu trabalho é proclamar isso. O seu trabalho não é discutir evolução e criação. Não é esse. Seu trabalho não é discutir temas como aborto e outros temas que há por aí. Isso tudo é importante, porque você vai estar passando valores bíblicos bons, mas não é evangelizar. Você falar que o homem não veio do macaco, o homem é a criação de Deus, isso é verdade, mas isso não é evangelizar. Isso é bom, você deve dizer, deve falar, mas isso não é evangelizar. Evangelizar é falar o que eu falei para vocês agora. É proclamar que em Cristo há salvação para o homem perdido. Que pela fé nele, nós somos salvos da perdição eterna. Isso é evangelizar. Então nós temos que tomar esse cuidado. Porque o que acontece? Os incrédulos, muitas vezes, eles nos levam por caminhos errados. Em que sentido? Eles começam a discutir conosco coisas secundárias. Não são necessariamente coisas secundárias, mas coisas que não têm a ver com o Evangelho. Eu estava numa cidade do interior, aqui de São Paulo, fui pregar lá, e um jovem me procurou no final do culto e disse, pastor, como é que eu faço? Porque na minha faculdade, as pessoas ficam debatendo e falando que o mundo é resultado de uma explosão do Big Bang, e eu tento ali explicar que não, e a gente debate e tal, e eu não sei mais, eu estou já nervoso, eu fico bravo, e eles falando que o homem veio do macaco, ou veio de sei lá do quê, e eu debato com eles, eu mostro que não tem sentido, eu vou lá, eu procuro os grandes cientistas cristãos e debato. Você olha, isso aí, ele reclamou do professor dele que humilhava às vezes os alunos e tal. Você olha, isso aí é legal você fazer isso. Não é errado você defender o criacionismo, é algo bíblico. Mas lembre-se de uma coisa, você não está evangelizando ninguém. Se eu fosse você, eu falaria o seguinte, olha, legal, esse tema é interessante, e a gente pode até falar sobre isso outra hora, mas eu quero falar sobre outro assunto com você. Você pode me ouvir 5 minutos? Aí depois que eu falar, a gente fala sobre o macaco que desceu da árvore e começou a falar. Aí a gente começa
conversar sobre esse assunto aí. Né? O macaco que caiu o rabo e começou a falar. A gente começa a conversar. Mas eu gostaria de falar sobre outro assunto agora, eu queria que você me desse 5 minutos. E eu quero mostrar isso para você. Aí sim é evangelizar.